como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Nosso convidado hoje é o advogado e professor de processo civil, Vinícius Silva Lemos, que também é doutorando em Direito Processual e mestre em Sociologia e Direito. Professor, seja muito bem-vindo ao Saber Direito Debate. Muito obrigado pela oportunidade e por estar aqui hoje. Bom, gostaria que o senhor começasse contando para a gente um pouquinho como é que surgiu esse interesse pelo direito. Isso vem de família. Eu sou o caçula de uma família de 3 filhos advogados e meu pai era procurador da UAGU em Rondônia. Então foi algo já de família no sangue, nos debates de dentro de casa mesmo, esse interesse. Nunca pensei em fazer outra faculdade que não fosse direito. E o interesse pela docência, foi uma coisa natural, professor? Eu já tinha desde a faculdade o interesse de ensinar os colegas e tudo mais. No início da advocacia sempre você deixa esses projetos de lado até para montar escritório, fazer com que o escritório tenha um êxito. Mas depois do escritório restabilizado, cerca mais ou menos de 2010, eu voltei já com um interesse maior e aí conciliando os dois ramos. Agora, a gente sabe que hoje tem muitas tecnologias que o professor pode usar em sala de aula ou até também para transmitir suas aulas, né? Quais são os maiores desafios hoje de ser professor de direito? É você conseguir conciliar a atenção do aluno, né? Porque você está numa sala de aula, mas o aluno está conectado com o mundo ali. E você não pode ser autoritário de uma forma com que peça, por exemplo, para que eles não fiquem nos meios de comunicação. Então, você tem que ou fazer a aula ser interessante ou interagir, ou também criar os mecanismos, né? Aula online, livro, outras formas de que o aluno sempre possa, mesmo que não esteja ali, fazer a complementação do estudo. Tem que usar a tecnologia sempre a favor, né? Sim, sempre. O meu semestre de aula está todo no YouTube, está todo para que os alunos possam ver, possam acompanhar não só o que foi dado, ou também fazer uma revisão. Agora, professor, uma coisa interessante que eu vi no currículo do senhor é que o senhor é mestre em Sociologia e Direito. Como é que essas duas coisas se complementam aí? É um mestrado interdisciplinar, então nós temos ali as matérias tanto de Sociologia quanto de Direito. O aluno, dentro do projeto que ele apresenta, ele vai tender para uma área, no meu caso foi o Direito, a minha linha de pesquisa era Acesso à Justiça, que tem um viés mais voltado ao Direito, mas nós temos que fazer uma intersecção com a Sociologia. O meu curso aqui foi a minha dissertação de mestrado, o microsistema de formação de precedentes, e eu fiz um questionamento sociológico se a legitimidade da decisão que sai dali é uma legitimidade que alcança o social, se a sociedade entende que o precedente ali criado é legítimo para ela cumprir ou não, e aí que entra o aspecto da sociologia. O direito explica todo o curso que eu fiz aqui, e a sociologia foi um aspecto de legitimidade, de estudar o impacto dele na sociedade. É um mestrado diferente, né? É realmente curioso, né? Exato. E no dia a dia, tanto em sala de aula quanto na advocacia, o senhor usa muito essa questão da sociologia? Então, foi um impacto para quando você faz o curso, as matérias, você lê todas as cargas ali de sociologia, você tende a indagar mais as coisas, tanto que mesmo para o doutorado que eu já estou cursando em processo civil, você já vai com uma outra realidade e com outros questionamentos, até dos impactos, para que serve o direito, por que o direito tem que ter uma legitimidade social. Então essa acaba que sendo a contribuição que, apesar de eu não continuar nessa seara no doutorado, eu levo uma experiência dessa. E eu vi também que o senhor é coordenador de cursos de graduação, de pós-graduação em processo civil. Essa é uma área que tem atraído muitos profissionais do direito, professor? Sim, desde 2015, com a sanção do novo código,
nós temos ali o interesse não só do profissional de se adequar e também do grande mercado que é os novos profissionais que saíram da faculdade sem a prática do código antigo e com o ensino do código antigo sem saber nada do código novo. Então, lá dentro desse curso de pós, a gente já está na terceira turma, já tem um interesse grande e o profissional, quer queira, quer não, tem que se atualizar. Não foi uma lei que você pode deixar para depois, porque ela tem ali aplicabilidade imediata, né? E foram necessários muitos estudos, né, para poder fazer esse novo Código de Processo Civil, né? Sim, foram 6 anos de tramitação entre a Câmara e o Senado e os profissionais de direito processual, como quem dá aula, teve que acompanhar todo esse processo até para ir se atualizando e passando para os alunos. E depois, quando ficou pronto, foi uma corrida, né? Uma corrida para que se atualizasse, porque todo mundo que não tinha sapiência nenhuma via no profissional, no professor de direito processual, quem podia ajudar a se adaptar a essa nova realidade que o processo está tendo. E não tinha como fugir dessa responsabilidade, né? Exatamente. Ao menos eu, em Rondônia, eu dei não só esse curso de pós-graduação, como também vários cursos para os escritórios, para a sociedade, para as palestras, o interior inteiro de Rondônia, que também a gente fez curso e tudo mais, reaproveitando esse momento de mudança, né? E o senhor considera que o novo Código de Processo Civil ele atende às necessidades da sociedade? Ele tem os avanços e os retrocessos, né? Ele é um código que, felizmente, é garantista, ou seja, tenta garantir às partes o direito ao contraditório, o direito a ser ouvido, a não ter um atropelo. Então, isso é um avanço, mas traz uma morosidade processual e que não era isso que o Código queria. O Código trabalha com uma sensação de mediação e conciliação, só que ele traz para dentro do processo a conciliação e a mediação. À medida que ele traz para dentro do processo, mesmo que numa fase inicial, ele impossibilita com que as pessoas tendam a ver a mediação e a conciliação fora do processo, antes do processo. Então, talvez nisso o Código ainda deixou o poder judiciário como o guardião da jurisdição, que a sociedade não veja muitas alternativas fora dele. Então, isso talvez seja um complicador. Apesar dele ter uma ênfase, a conciliação podia ser uma conciliação extrajudicial, pré-processual, de uma forma a você conseguir não levar ao judiciário. Aí eu vejo que tem uma audiência inaugural e essa audiência ela seria para um viés de acabar com o processo. Só que isso é cultural, o litígio é cultural da população e dos profissionais. Nós temos 1 milhão de advogados, então a gente é ensinado a litigar. Essa mudança, teoricamente, é cultural e leva um tempo, até as faculdades se adaptarem, o mercado se adaptar e principalmente as partes quererem o acordo, né? Porque muitas das partes das empresas não querem um acordo, então tentam simplesmente ganhar na sentença. São muitos detalhes e os profissionais têm que estar sempre atentos. Exatamente, né? Bom, professor, vamos a um rápido intervalo? Claro. Nós vamos a um rápido intervalo. Saber Direito, debate, volta daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta, hoje com o advogado e professor de processo civil, Vinícius Silva Lemos, que também é doutorando em Direito Processual, mestre em Sociologia e Direito. Ao longo da semana, ele ministrou um curso sobre microsistema de precedentes vinculantes. Bom, professor, vamos começar esse bloco, então, explicando um pouquinho o título do curso que o senhor deu ao longo da semana. Então, esse curso é basicamente a minha dissertação de mestrado na parte do direito. Eu penso que o Código de Processo Civil deu uma ênfase aos precedentes, a como que o judiciário interpreta o direito e os fatos e cria ali uma norma jurídica. Ele tem diversos modos de criar o precedente em diversos níveis. Pode ser tanto a repercussão geral no STF, pode ser os recursos repetitivos no STJ e no STF, pode ser
o incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais e pode ser a arguição de constitucionalidade e assunção de competência. Todos esses institutos, cada um com as suas peculiaridades, eles têm algo em comum, e por isso que a gente forma aqui um microsistema que vai pegar as divergências e tentar fazer com que as convergências dialoguem, fazendo com que as eventuais lacunas de um código, que o código não consegue completar tudo, eles possam dialogar entre os institutos, melhorando a atividade da própria formação de precedente. E como é que foram as aulas? O senhor abordou os tópicos desse microsistema? A gente passou pelo início, né, sobre uma teoria do que é precedente, por que o precedente é importante, como que nós no Brasil estamos lidando com o precedente, até porque a visão de um direito estrangeiro que lida mais com o precedente é diversa do que o Brasil tem como o precedente. Então, na primeira aula foi essa visão do que é o precedente, a importância e de como nós temos que nos adaptar. Quer queira, quer não, o Código criou um instituto, vários institutos que têm a visão de um precedente. Os tribunais estão imbuídos agora de criar os precedentes e de estabilizar os precedentes, utilizar paulatinamente, sem ter uma volatilidade, onde ele muda e tudo mais. Então, essa que é a primeira teoria geral dos precedentes. Depois nós estamos falando sobre cada um dos institutos que ajudam a entender e a formar os precedentes. E para o senhor, essa teoria dos precedentes, ela é compatível com a atual legislação brasileira ou ela acaba engessando um pouquinho aí o direito? Então, ela é compatível na medida que o Código se adequa a ela. Tem que dois artigos que são bem interessantes, que é o 926 e o 927 do Código de Processo Civil de 2015, que fazem essa compatibilidade. Mas é óbvio que é um ser estranho da nossa legislação, ou seja, nós não estamos acostumados a uma teoria de precedente. Nós estamos muito mais acostumados a ser os legalistas que olham os códigos. Nas faculdades de Direito, nós estudamos o código muito mais do que as decisões. E talvez isso crie sempre um embaraço. Nós não entendemos de uma forma cultural que o direito também nasce de uma decisão do STF, de uma decisão do STJ, e que ele precisa ser interpretado e estudado ali. E que talvez, na prática, ele é mais importante do que a própria lei. Uma súmula vinculante vale tanto quanto uma lei. Uma súmula do STJ ou do STF impede um recurso de ser rejulgado e muitas das vezes nós estamos envoltos aos códigos, a lei em si. Então, o precedente é algo que vem para ficar e que também garante uma estabilidade. Dentro do nosso organismo do judiciário, nós temos muitas interpretações diversas. Cada tribunal pensa de um jeito, cada estado tem a peculiaridade. E o precedente vem para tentar fazer com que nós tenhamos uma isonomia. Se a lei é federal, todos os estados têm que ter, e todos os jurisdicionados têm que ter a mesma solução do direito do seu caso. Se alguém no sul do Brasil tem um problema com uma telefonia e alguém de Roraima, do Nordeste, tem que ter a mesma solução, porque a lei é a mesma para todos. E é isso que os precedentes tentam incutir nessa nova realidade. E é por isso que é importante regulamentar esses precedentes, professor, para também dar mais segurança jurídica à população? Exatamente. Culturalmente, nós não temos isso. Cada tribunal acaba por criar a sua própria visão, pacificar os seus entendimentos, sem pensar o judiciário como um organismo só. E nós temos que imaginar que o judiciário é um organismo, né? E é um organismo onde quem entra contra quem busca uma ação e uma resposta do Estado, ele não busca uma resposta de um juiz ou de um tribunal, ele busca a resposta de um todo. Então, não adianta um tribunal estadual, por exemplo, ter um entendimento que ele emperra ali, que ele pensa de um jeito, sendo que o STJ pensa de outro. Então, tudo tem que ser interligado, porque quanto mais interligado e mais você respeitar o passado, que é dialogar com o precedente que foi criado, maior a segurança jurídica e maior a confiança que a população tem na própria interpretação. Porque cada vez que um tribunal superior ou estadual muda automático assim, sem pensar, sem indicar, sem, assim, por exemplo, dar uma interpretação totalmente ao contrário do que ele tinha, você
às vezes deixa de comprar imóvel porque você não sabe se aquele contrato é seguro, você deixa de realizar um negócio jurídico, e principalmente as empresas, né? Elas vão reinvestir ou não investir, aí se tem a legalidade de um imposto, a legalidade de uma tal, você precisa de manter o que tem a decisão, a não ser que mude, porque o direito também, respondendo sobre o engessamento, o precedente não é inerte à evolução da sociedade. Se a sociedade muda, o precedente pode mudar. Mas enquanto a sociedade não muda, né, nós temos precedentes num parâmetro dos Estados Unidos que tem mais de 100 anos. A sociedade não mudou em relação àquilo, utiliza o mesmo precedente. Se a sociedade mudar, a Constituição mudar, as leis mudarem, os precedentes também têm que mudar. O senhor está falando aí da importância de seguir os precedentes, mas também o magistrado ele pode ir contra esses precedentes, como o senhor falou aí no caso dos contratos aí. Então, o magistrado, ele não tem uma liberdade total para ir contra um precedente de forma sem base. Ele tem que pensar que um precedente pode ser retirado do ordenamento se ele não tiver mais cavalidade. Um exemplo, o próprio Código de Processo Civil, ele, ao editar uma nova lei, ele foi contra vários precedentes do STJ e do STF, precedentes processuais. Por exemplo, tinha súmula que falava que recurso não podia ser complementado com algum erro, aí o Código foi e criou uma lei ao contrário. Então, aí, esses precedentes devem ser reatualizados porque houve uma mudança na realidade, nesse caso, realidade legal. Então, você tem que fazer a atualização. E isso começa com o juiz de primeiro grau. Mudou uma lei, agora nós temos, não é muito assunto aqui, mas a reforma trabalhista, todos os juízes trabalhistas vão começar a mudar os precedentes do TST, a começar com o primeiro lá em primeiro grau, depois os TRTs, depois os TSTs, porque precedente também é utilizado em todos os tribunais, por causa de uma mudança. Pode ser que a mudança não seja na legislação, nós temos mudanças que são na sociedade, que a sociedade avança muito, principalmente na área de direito de família e tudo mais, a sociedade avança tão rápido que o que valia há 10, 20 anos atrás já não vale. E aí o precedente vai se atualizando e ele sempre vem depois da sociedade. A sociedade muda primeiro e o precedente tenta se adequar a essa situação. Mas se em determinado ponto a sociedade passa 50 anos pensando da mesma forma, o precedente tem que continuar sendo interpretado da mesma forma. Essa que é uma visão que nós temos que ter como cultura, mas nós não temos como cultura. Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que é a origem dos precedentes, eles têm isso como algo cultural, tem que respeitar o que veio antes, se não tiver nada de novo. Aqui nós temos que a lei dizer isso para que nós possamos começar a pensar nisso. É bem complexo, né? Exato. Bom, vamos fazer mais uma pausa, professor? Claro. Nós vamos a outro intervalo, Saber Direito Debate volta dentro de instantes para mostrar a bibliografia recomendada pelo professor Vinícius Lemos. Não saia daí. Voltamos com Saber Direito Debate. Nosso convidado de hoje é o advogado e professor de processo civil, Vinícius Silva Lemos. Professor, nesse bloco a gente fala, como eu adiantei um pouquinho, sobre a bibliografia. E vamos começar aqui com um livro escrito pelo senhor, Recursos e Processos nos Tribunais no Novo CPC. Conta um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro eu fiz durante a vacatio legis, né? O CPC, ele durou um ano para que ele entrasse realmente em vigor, depois da sanção presidencial, e eu fiz a primeira edição. Logo em 2016, antes do código entrar em vigor, teve alteração de alguns pontos que a gente teve que fazer a segunda edição. A segunda edição já está no final e eu tenho uma terceira edição já preparada, mandada para a editora, que já vai para a edição e lançamento até o começo de 2018. E como é escrever um livro, professor, que tem que estar sempre sendo atualizado? É mais difícil? É uma missão árdua. É um exercício diário, né? Porque a gente atualiza o livro e a gente para de escrever e manda para a editora, porque a gente tem um prazo, a gente tem que mandar. A partir do momento em que ele nasce uma edição, você fica acompanhando sites de notícia, como que um tribunal pensou um assunto, como que outro tribunal, e guardando isso para anualmente ou cerca de um ano e meio fazer reatualização. E aí
as interpretações que o STJ dá, que o STF dá sobre alguns pontos, você vai, nem que seja para você concordar ou discordar, ou simplesmente fazer uma análise e apresentar ao leitor as aplicações diárias, até porque um código que foi criado em 2015 e entrou em vigor em 2016, com um ano e meio, a gente tem ainda muita discussão para vir sobre a própria aplicabilidade. Ainda está bem recente, né? O STJ, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, talvez que ele esteja totalmente julgando só o novo código. E é aí que surgirão as novas súmulas, as novas rediscussões. Então, nós estamos ainda no nível dos tribunais de justiça, começando a reinterpretar o código, juízes de primeiro grau e ainda poucos tribunais superiores. Então, todo ano você tem que fazer uma atualização. É um exercício diário, fora todos os outros estudos e afazeres, os outros livros que tem que atualizar e tudo mais. E a ideia é continuar atualizando ou você tem pretensão de escrever um novo livro sobre isso? Não, então, eu tenho, assim, esse livro é o livro para graduação, onde eu uso na matéria de recursos, e ele pega tanto a esfera recursal e essa parte de falar sobre todos os institutos que foram tratados aqui hoje. O aqui sobre esse curso e que fala sobre o microsistema. Só que ele fala sobre o microsistema em pontos diversos sobre isso. Eu tenho outros livros que são, é um livro, é uma organização de um livro só sobre o precedente, com vários autores. Tem a minha dissertação de mestrado que deve sair em 2018, então tem alguns pontos para serem reescritos ainda. Não para nunca, né, professor? Nunca. Bom, então vamos mostrar o segundo aqui. É um livro do Marcos de Araújo Cavalcante, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Por que esse livro, professor? Esse livro é dentre os que se dedicaram a escrever sobre o IRDR, que é a grande novidade do código em relação ao microsistema de precedentes revinculantes, é um dos livros base que todo mundo que for escrever sobre incidente de resolução de demandas repetitivas tem que consultar. E ele é aqui de Brasília, procurador aqui em Brasília, então ele é uma bibliografia essencial para isso. Ele tem alguns posicionamentos que eu defendi aqui e é interessante que se pense sobre ele. Não somente ele que fala sobre o incidente, mas tem um livro da Sofia Temer também, tem o próprio Fred Didier e o Leonardo Cunha que falam disso no curso dele. O Marinoni tem um livro só sobre esse IRDR, então tem diversas bibliografias. Esse é o que eu acho que abordou de maneira mais fácil para o leitor em relação à graduação, pós-graduação e para que tenha um primeiro contato com esse ser que ainda está sendo reestudado e entendido pelos próprios tribunais que estão ainda tentando entender o que o código trouxe de novo. Pois é, eu ia perguntar isso para o senhor, se é uma linguagem acessível. Exato, eu acho ele é o livro que transita melhor entre um ar completo sobre o assunto, mas que pode ser utilizado tanto em graduação como pós-graduação. Bom, então vamos mostrar o último que o senhor trouxe aqui, que é uma coleção coordenada por Fred Didier Júnior, Julgamento de Casos Repetitivos. Por que o senhor escolheu esse? Eu acho esse interessante porque ele é uma coletânea de diversos autores sobre o julgamento de casos repetitivos, que ele traz tanto os recursos excepcionais repetitivos, e ele fala um pouco de tutela coletiva e também fala sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas e um pouco da teoria dos precedentes. E ele tem autores do Brasil inteiro. Então, é um livro de diversos artigos, de diversos autores e posicionamentos. Então, você encontra nesse livro alguns autores que defendem os institutos e os precedentes, alguns autores que vão contra alguns institutos ou pontos dos institutos, e aí você tem uma análise bem ampla de como estudar essa matéria. E o nome do livro, Julgamento de Casos Repetitivos, tem muitos exemplos práticos aí, professor, nesse livro? Então, ele já coloca ali como que alguns tribunais estão lidando com isso, como que o STJ se adequou, porque o STJ já se julgava anteriormente no Código passado, teve que se adequar a alguns novos posicionamentos. Ele tem aqui diversas visões
dos precedentes, em especial aos casos repetitivos. Bom, é uma área fácil de se achar a bibliografia, professor? Os alunos que estão interessados em ir além desse material que o senhor trouxe aqui, eles conseguem fácil? Hoje é um dos grandes temas do novo código. Não só o novo código como um todo, teve de 2015 para cá uma enxurrada de relançamentos. As editoras trouxeram uma grande base de novo Código de Processo Civil e eu acho que sobre alguns dos institutos tem muitos livros e materiais. Eu sinto falta ainda, para quem for pesquisar sobre a assunção de competência, eu sinto falta que tenha livros específicos sobre a assunção de competência. Por exemplo, o IRDR, a gente acha uns 10 livros bons sobre o assunto e que se aprofundam. Sobre a assunção de competência, só os livros como o meu, que são manual e que passam pela assunção de competência. Então, nós vamos ter as matérias que são mais fáceis de achar, que é a repercussão geral, os recursos excepcionais repetitivos e o IRDDR. A assunção de competência e a arguição de constitucionalidade, um pouco menos. Mas procurando consegue achar? Consegue fazer um compilado de manual aqui e tudo mais. Os códigos comentados, que todo mundo aqui reorganizou o código, cada editora tem o seu código comentado de um ou de vários autores, e aí acaba que tem alguns comentários sobre cada instituto. Professor, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos sobre a importância dos precedentes aí para nós. Muito obrigado e eu agradeço toda a oportunidade de estar aqui e de ter aqui a oportunidade de ministrar o curso. Bom, e o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever essa edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau.